Fala, meus amigos advogados e advogadas. Conforme eu havia prometido, eu deixaria todos vocês a par da situação daquela petição inicial do bebê reborn, da mãe pedindo licença maternidade para um bebê reborn. E aqui estou para dizer para vocês o seguinte: o juiz homologou a desistência da ação, mas oficiou OAB, PF e o MPF. Pois é, meus amigos, vejam só, o magistrado apontou inatividade da empresa ré, possível falsificação de procuração e negou o pedido de sigilo. Exatamente, estou aqui no site do Migalhas. Essa notícia é de hoje, é quentinha. Olha só, o juiz do trabalho, Júlio César Massa Oliveira, da 33ª Vara do Trabalho de Salvador, Bahia, homologou a desistência da ação ajuizada por uma mulher que pleiteava o direito à licença maternidade para cuidar de um bebê reborn. A decisão também determinou o envio de ofícios à OAB da Bahia, à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal para apuração de possível falsidade ideológica e documentação na petição inicial. Por quê? Porque no final da petição tinha assinatura e a OAB de um advogado, mas esse advogado falou que nunca entrou em contato com essa mulher, com essa cliente. E ele simplesmente falou que não a conhecia, não tinha ideia de quem se tratava, não sabe de onde que era, quem que era, enfim, negou a sua participação nessa petição inicial. E o juiz, evidentemente, homologou a desistência, que não foi requerida por ele, foi requerida pela advogada do processo. Eu vou deixar no link para vocês. Eu não vou deixar nada não, depois eu falo. O magistrado aqui, com relação ao sigilo, o magistrado negou o pedido da autora para que o processo tramitasse sob segredo de justiça. Segundo o juiz, a publicidade é regra no ordenamento jurídico brasileiro e não se aplica ao caso a exceção prevista para as hipóteses que envolvam a intimidade ou interesse social protegido por lei. Ainda destacou que o próprio conteúdo do processo foi exposto publicamente pela advogada da parte autora, inclusive com entrevista nas redes sociais e sites especializados. A advogada deu uma entrevista. Além de indeferir o sigilo, a decisão ressalta que a empresa ré estava formalmente extinta desde 2015, fato que inviabilizaria a continuidade da demanda. Por essa razão, mesmo sem citação da parte ré, a autora teve a desistência homologada e o processo foi extinto sem resolução do mérito. Suposta fraude. Outro ponto abordado foi a alegação de fraude na petição inicial. O advogado, cujo nome eu não vou citar, constava como subscritor da peça. Quem assistiu o meu vídeo que eu fiz ontem teve acesso, porque eu deixei o número do processo no final, na descrição, no final do vídeo, tá bom? Eu vou deixar o vídeo que eu fiz ontem aqui para vocês acessarem e irem até lá e verem a petição inicial. Afirmou a justiça que jamais teve contato com a parte autora, não fora por ela constituído e tampouco participou da redação da petição. A autuação inicial do processo, inclusive, continha uma procuração em seu nome, que teria sido falsificada. Diante da gravidade da situação, o juiz determinou a expedição de ofícios à OAB, à Polícia Federal e ao MPF, para apuração de eventual prática de falsidade ideológica ou documental. Também ordenou a exclusão do nome do advogado dos autos. Concessão de justiça gratuita. Apesar das inconsistências processuais, o juiz acabou reconhecendo o direito à gratuidade da justiça com base na declaração de hipossuficiência assinada por advogada regularmente constituída. Com isso, a autora foi dispensada do pagamento das custas processuais no valor de R$ 800, calculadas sobre os R$ 40 mil atribuídos à causa. E aí, meus caros, o que eu tenho a dizer para vocês? Tem aqui a entrevista da advogada. Eu vou deixar no final, na descrição do final desse vídeo, a entrevista aqui que está no Migalhas, e vou deixar também o vídeo para vocês assistirem. Eu não vou fazer react porque meu intuito neste canal não é fazer react. O intuito aqui é passar as informações para vocês, passar um pouquinho
do direito do trabalho, do processo do trabalho, com notícias que são realmente importantes. Mas isso eu não podia deixar de passar para vocês. Eu tinha falado no primeiro vídeo que eu fiz sobre bebê reborn. Gente, isso não existe. Pelo amor de Deus, não vai entrar com uma ação pedindo licença maternidade, pedindo alguma coisa em decorrência de bebê reborn, porque isso não existe. Isso aí é loucura. Mas, enfim, aconteceu, tá aqui. A colega fez uma entrevista, eu vou deixar aqui para vocês assistirem a entrevista. Não vou fazer react, porque não é isso a minha finalidade aqui. Né, que nem eu falei para vocês, falar sobre um pouquinho sobre direito do trabalho, sobre o processo do trabalho, falar também as decisões e explicar os dispositivos legais, o entendimento da jurisprudência, dos tribunais superiores, né, do TST, do STF, dos TRTs. Então a intenção no canal é essa, certo? Então, vim aqui só dizer para vocês que esse caso aparentemente está esclarecido, porém nós com certeza teremos as consequências desse ato de entrar com uma ação pedindo um direito por um boneco de plástico, tá? E claro, evento do suposto aí crime de falsidade ideológica ou documental, conforme foi mencionado pelo juiz da 33ª Vara do Trabalho de Salvador, tá certo? Nos comentários da entrevista, os advogados realmente estão pegando pesado. Estão pegando pesado. Mas nós temos aí, salvo engano, é o artigo 2º do Estatuto da Ordem dos Advogados. Eu não vou lembrar qual que é o inciso, mas eu falo para vocês agora. Estatuto da OAB, que diz que o advogado ele tem a obrigação, ele tem o dever de analisar os detalhes do processo e da causa para poder ingressar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Caramba, acho que eu não vou achar agora. Eu sei que tem um artigo no código, no estatuto da Ordem dos Advogados, que ele dispõe sobre essa questão do advogado, como se fosse o primeiro. Na verdade, o advogado é o primeiro juiz da causa. Você, advogado, tem que analisar de forma imparcial e de forma técnica se o cliente ele tem direito ou não ao que ele quer pleitear. Quer ver? Eu vou achar para vocês, espera aí. No Código de Ética que tá. Quer ver, ó? Código de Ética. Código de Ética da OAB. Vou falar já para vocês, porque eu lembro que tem alguma coisa. Cadê? Vamos ver aqui, ó. Aqui, achei, ó. O advogado, indispensável à administração da justiça, é defensor do Estado democrático de direito, dos direitos humanos e garantias fundamentais da cidadania, da moralidade, da justiça e da paz social, cumprindo-lhe exercer o seu ministério em consonância com a sua elevada função pública e com os valores que lhes são inerentes. São deveres do advogado. Inciso. Qual que é o inciso? Que eu tinha falado para vocês. Inciso 6. Inciso 7. Desaconselhar lides temerárias a partir de um juízo preliminar de viabilidade jurídica. Tá aqui. Artigo 2º, parágrafo único, inciso 7. Então, com todo respeito a posições contrárias, o advogado ele é responsável de analisar se aquela ação ela é uma lide temerária ou não. E neste caso, fica a critério de vocês. Fica pela interpretação dos colegas e das colegas. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem, deixarem os seus comentários. E claro, se você quer
ter mais conhecimento, se você quer se destacar nas audiências de instrução trabalhista, o que eu aconselho para vocês? Faça um investimento no seu conhecimento. Adquira o guia prático de instrução trabalhista, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e eu volto logo mais com mais vídeos.